que é esse ego, né? Essa palavra tão amplamente falada, ainda que superficialmente, deliberadamente falada, mas muito pouco compreendida na essência dela. Será que essa palavra ego, elas não remete a simplesmente uma vaidade, como em geral a nossa sociedade entende? Não, é muito mais que isso. É aquilo que nos torna cativo ao longo da vida, que faz com que experimentemos conquistas efêmeras e sofrimentos longínquos, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. E como seres, né, que estaremos sempre vazio nessa caminhada, dessa roda da vida, desse jogo da vida, dessa competição da vida que almejamos sempre mais, achando que esse mais em si vai nos levar a algum lugar, vai nos preencher esse vazio emocional, esse vazio de coração, esse vazio de espírito, esse vazio de alma que se faz aparentar e se faz perceber ao longo da vida. E uma vez que você esteja nessa superficialidade desse pequeno eu, você é incapaz de perceber. E aí você fica nessa roda interminável, cansativa e, infelizmente, não consegue saciar esse vazio interno, esse vazio que diz: o que eu estou buscando? Que nada que eu conquiste, nada que eu almeje me faz preencher essa sensação interna, e eu preciso sempre do externo, de coisas, de pessoas, de ambientes, para efemeramente me dar uma sensação, mas que sempre que eu estou sozinho, sempre que eu estou solitário, muitas vezes em solidão, isso não é preenchido. É apenas como se fosse uma dose a mais, para que retardasse esse sofrimento. Olá, bom dia, tudo bem? Você que me acompanha com o estudo das cartas de Cristo. Eu vou finalizar o estudo da carta 3 nesse vídeo de hoje. Uma carta que representa o fundamento daquilo que Cristo tenta nos ensinar, nos explicar ao longo das 9 cartas. Uma carta importantíssima que, ao longo dos anos dos meus estudos, elas foram ressignificando de uma maneira geral as 9 cartas, mas cada uma tecendo um fio, algo que você vai ver que vai se conectando e tem um sentido mais elevado, um sentido fundamental nessa cronologia das 9 cartas. Você vê que cada uma aborda um papel e elas vão se conectando e trazendo um significado profundo, um significado macro, que faz gradualmente que a gente enxergue essa vida que a gente está vivendo de uma nova maneira. E aí você vai vendo, vai notando a diferença entre benefícios e privilégios, aquilo que a gente reconhece da vida e não simplesmente, vagamente, superficialmente, as coisas que a gente vai buscando para fazer com que a vida tenha significado, tenha conquista. Esse significado e essa conquista, ela já está ao longo da nossa vida. Apenas nós não temos a capacidade de enxergar e de reconhecer, e aí nos atrelamos a horizontes geralmente ilusórios, geralmente arco-íris, né, que nos levam a uma pseudo-felicidade, a uma riqueza, um pote de ouro que chega lá e, como eu sempre digo aqui, é cereal. Não tem nada
nesse pote de ouro que a gente busca, nesse horizonte tão longínquo e quase sempre tão ilusório, porque está lá fora. Então, o significado, o propósito da nossa vida, ele se encontra dentro de nós, dentro dessa identidade genuína, dentro dessa identidade fundamental que nós chamamos de alma, alguns chamam de espírito, e aqui nós tratamos como consciência, como a nossa identidade fundamental. Mas para isso é preciso caminhar um estreito caminho, normalmente solitário, mas em solitude, que é a transcendência do ego. O que é esse ego, né? Essa palavra tão amplamente falada, ainda que superficialmente, deliberadamente falada, mas muito pouco compreendida na essência dela. Será que essa palavra ego, elas não remete a simplesmente uma vaidade, como em geral a nossa sociedade entende? Não, é muito mais que isso. É aquilo que nos torna cativo ao longo da vida, que faz com que experimentemos conquistas efêmeras e sofrimentos longínquos, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, e como seres, né, que estaremos sempre vazio nessa caminhada, dessa roda da vida, desse jogo da vida, dessa competição da vida que almejamos sempre mais, achando que esse mais em si vai nos levar a algum lugar, vai nos preencher esse vazio emocional, esse vazio de coração, esse vazio de espírito, esse vazio de alma que se faz aparentar e se faz perceber ao longo da vida. E uma vez que você esteja nessa superficialidade desse pequeno eu, você é incapaz de perceber. E aí você fica nessa roda interminável, cansativa e, infelizmente, não consegue saciar esse vazio interno, esse vazio que diz: o que eu estou buscando? Que nada que eu conquiste, nada que eu almeje me faz preencher essa sensação interna, e eu preciso sempre do externo, de coisas, de pessoas, de ambientes, para efemeramente me dar uma sensação, mas que sempre que eu estou sozinho, sempre que eu estou solitário, muitas vezes em solidão, isso não é preenchido. É apenas como se fosse uma dose a mais, para que retardasse esse sofrimento. E esse é o papel de eu aprofundar nesse conhecimento, do conhecimento que tem ressignificado a minha vida, e eu tenho enxergado e gradualmente tem se tornado uma vida mais rica, uma vida de mais percepção, uma vida de mais privilégios e talvez menos benefícios. A vida parece que ela deixou de ser uma transação e se tornou um reconhecimento de tudo aquilo que está posto à mesa, mas eu era incapaz de perceber diante do meu egocentrismo, diante da minha cegueira espiritual. E eu compartilho com você que esteja preparado, que talvez esteja buscando esse conhecimento inédito que venha para uma humanidade tão angustiada, tão egocêntrica, tão infeliz, que vive na superfície, demonstra algo que não é interiormente, quer parecer bom, mas mais do que ser bom, quer parecer que está feliz, mas não sabe o que é felicidade, não sabe o que é alegria, não sabe o que é bem-aventurança. Conheceu mais e confundiu com o melhor. Obrigado. Nós estamos na página 118 e aí eu vou
pausadamente. Os insights normalmente eles vão vindo ao longo dos parágrafos e eu caminho nessa carta 3 para o fim dela. Não sei, eu falei aqui que eu vou terminar hoje, mas acabei de ver aqui que são várias páginas. Talvez, não sei se a gente termina hoje, mas não tem problema. O importante é a gente adentrar no significado por detrás das palavras e tentar nos conectar com esse conhecimento que vai nos dar uma nova amplitude, uma vista mais panorâmica da vida, daquilo que somos e daquilo que não somos, daquilo que reconhecemos como imperfeições nos outros, mas somos incapazes de perceber em nós mesmos. Por quê? Porque existe um guardião da individualidade, algo que está blindando reconhecer essas imperfeições em si mesmo, essas barreiras que te separam e que nos separam dessa vida interior rica, plenamente equilibrada, harmoniosa, para além da nossa concepção, da nossa razão e da nossa imaginação. Mergulhe comigo. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora, estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Então, um conhecimento que está para muito além da nossa limitação humana, mas que vai gradualmente te dar vislumbres dessas dimensões. Você vai perceber e a tua própria caminhada vai comprovar que você vive em duas dimensões. Uma fundamental, que é do teu espírito, da tua consciência, da tua alma. Eu coloco aqui como sinônimos para que você reconheça-os. E uma da tua vida humana, daquilo que você está experimentando e que está diretamente interligado, conectado, fundamentado na tua consciência, no teu nível de consciência, na tua vibração de consciência. Essa consciência, ela trabalha em dois polos, mais próximo da intenção divina, do amor incondicional, do poder criativo que está lá na carta 1 e mais afastado dela. Isso não é uma etiqueta, né? Não é uma qualificação, mas uma indicação, voltado para esse amor incondicional ou afastado dele, ou seja, num autocentrismo, num egoísmo, e aí você está afastado dessa intenção e vai estar inevitavelmente por tua conta e risco, e a vida te comprova, a vida te convence de que esse caminho egocêntrico é inevitavelmente de dor e de sofrimento. Ainda que as aparências possam ser outras, ainda que as aparências digam que está tudo correto e que você é uma pessoa de sucesso mundano, a vida interna talvez está te dizendo exatamente ao contrário. Quando eu comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição
e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me, tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra, onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade, de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação de qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Esse parágrafo ele fala do preço, né? Do preço aonde esses discípulos começaram a questionar, né? Porque eles perderiam o líder, aquele que estava direcionando-os, instruindo-os ao longo da caminhada, e eles percebiam isso nas ações desse líder, da maneira como ele se comportava, como eles aprendiam e o que legitimava, até certa maneira, isso é dito pelo próprio Cristo, que seriam os milagres, né? E não apenas o conhecimento, embora apenas o conhecimento já seria a direção e o propósito do qual Cristo estava tentando passar, mas ele fazia os milagres como uma condição natural, né, do estado de consciência dele, onde aquilo legitimava o conhecimento de Cristo. E o preço, né, de ter abandonado essa vida mundana com tantos benefícios, né, com tanto reconhecimento alheio, e exatamente ao contrário, porque quando você se coloca num caminho fora do senso comum, você é questionado, você é rejeitado pelos outros, pela família, pelas aquelas pessoas que te tinham carinho e acreditam que sabem o que é melhor para você. Isso é muito parecido e coincide muito com o caminho do buscador espiritual, com a pessoa que está adentrando nesse conhecimento e está ressignificando, enxergando a própria vida, enxergando esses impulsos do ego que está tentando construir um eu totalmente falso e efêmero, mas que está muito mais atrelado ao que os outros pensam que você é, do que essa bem-aventurança, esse equilíbrio interno e todo o mais que você vai experimentar nessa busca de autoconhecimento, né? Autoconhecimento no sentido de conhecer a tua própria essência. E as cartas nos guiam através desse longo processo gradual que é a transcendência desse pequeno eu.